É um grande prazer encontrar vocês aqui novamente. Meu nome é Mônica, eu sou supervisora do curso de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência na modalidade EAD. Sou branca, cabelos loiros, na altura dos ombros, uso uma leve maquiagem, estou com um vestido estampado, ao fundo uma parede branca. Hoje nós teremos a interpretação em Libras da nossa colega Ellen, que é mulher branca de cabelos castanhos claros, olhos castanhos, e estará usando uma camiseta na cor preta. E da Érica, que já está conosco na tela, mulher branca de cabelos grisalhos, usando a camisa preta e que ao fundo tem uma parede branca. Então, hoje nós nos encontramos aqui para a aula de abertura do módulo 3. Então, por meio dessa webconferência intitulada Alfabetização e Produção de Materiais para as Crianças com Deficiência Intelectual. Nós cumprimentamos a cada convidado, cursista, professor, professora do curso, a equipe de coordenação, os tutores e tutoras que vão nos acompanhar nesse evento. E antes, porém, de iniciar o nosso evento, nós vamos passar a palavra para a nossa professora, formadora do nosso curso, a Fernanda Camargo. Passamos, então, a ela a palavra. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos e todas. Saúdo a professora Mônica, que tem nos conduzido neste encontro de hoje. As professoras Andressa Mafezoni, Josiane Jasque. Saúdo também a todos os cursistas, tutores, professores que estão nos assistindo nessa hora. Eu sou a professora Fernanda Camargo, sou professora formadora do curso de produção, de extensão em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência na modalidade de EAD. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura do ombro. Sido dias de grande aprendizagem, entre textos, vídeos, fóruns, temos aprendido a desconstruir alguns conceitos e encontrado possibilidade, seja por meio da EAD, da educação ou docentes. Por fim, neste último módulo, eu desejo a todos vocês, cursistas e tutores, que tenhamos bons e profícuos diálogos e que todos eles se transformem em potentes ações nos lugares onde vocês estão. Então, eu devolvo agora a palavra à professora Mônica, que continuará na condução dessa atividade de hoje. Muito obrigada, professora Fernanda. Sua participação é muito valiosa para nós. Então, o encontro de hoje contará com a participação das professoras Josiane Jasque e a professora Andressa Mafezoni Caetano. Nós iniciaremos com a apresentação da professora Andressa e logo após a professora Josiane também terá uma participação importante. A professora Andressa Mafezoni, ela é professora do Centro de Educação e do mestrado em Educação na modalidade profissional no PPG GMPE da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é pós-doutora e tem doutorado e mestrado em Educação e graduação em Pedagogia pela UFES. A professora Josiane Jasque é professora da Rede Municipal de Ensino do município de Santa Maria de Jetibá, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de Práticas Educativas, Diversidade e Inclusão Escolar. Ela é graduada no curso normal superior pela Faculdade da Região Serrana e especializada em Educação Especial no contexto da inclusão e habilitada no exercício do magistério em primeiro grau. Coordenadora do Centro de Referência de Educação Inclusiva na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Então, eu convido as nossas professoras, colegas, e sejam muito bem-vindas. Então, vou passar primeiro a palavra para a professora Andressa, que iniciará, né? E depois ela dará andamento à nossa live de hoje. As perguntas vocês podem estar postando
e a professora Fernanda estará atenta para depois, no final, a gente abrir para um diálogo. Seja bem-vinda, André, professora Andressa, seja bem-vinda, professora Josiane, a palavra está com vocês. Ok, obrigada, Mônica, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Ok, ok. Bem, boa noite a todos e todas, boa noite a Josiane, boa noite a Mônica, a Fernanda, as pessoas que estão nos bastidores. Então, é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Mônica disse, o meu nome é Andressa Mafezoni Caetano, e eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos verdes, meus cabelos são um pouquinho abaixo do ombro, uso um óculos para enxergar de perto, eu estou num quarto que é escritório, à minha direita tem uma cortina branca, atrás de mim tem um espelho que tem uns bichinhos ali atrás, umas pelúcias em cima da beliche, ok? Então, nós vamos, nessa noite, falar bem rapidamente para vocês, né, sobre o módulo, o que vocês vão estudar, e logo depois, então, nós vamos passar a uma fala sobre a questão da educação especial, da educação inclusiva e né, no caso, a deficiência intelectual. E a professora Josiane, então, experiência. Guilherme, você poderia colocar os slides, por favor? Bom, então, o nosso curso em alfabetização e produção de materiais para estudantes com deficiência intelectual, né, nesse momento, está no módulo 3. E nós temos, dentro desse módulo, 4 unidades, certo? A primeira unidade, ela é de minha responsabilidade e da responsabilidade da professora Josiane, né, em que nós vamos trazer uma contextualização histórica, tendo em vista a educação especial, a inclusão escolar e a deficiência intelectual. Então, nós procuramos construir didaticamente textos que vocês pudessem ter um panorama e fazer algumas reflexões, inclusive, que nós começaremos aqui hoje, nesse momento, e vocês darão, então, continuidade amanhã com acesso aos textos. Na unidade 2, responsáveis também estão eu e a professora Josiane Jasquebus, em que nós vamos tratar do desenvolvimento humano, né? Ou seja, como é possível aprender, como as crianças, estudantes, no caso, com deficiência intelectual aprende, ou seja, nós vamos estudar um pouco de desenvolvimento humano, um pouquinho de Vygotsky, né? Para que a gente possa já entrar na terceira unidade, que é de responsabilidade do professor Alexandro Braga Vieira, que também é professor do Centro de Educação, e da professora Alice Pilon, que vão tratar do currículo, né, e a aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes com deficiência intelectual. E na quarta unidade, as tecnologias assistivas e a produção de material, com a professora Patrícia Braun, né, que é professora do Colégio de Aplicação da UERJ, no Rio de Janeiro. Então, ela está conosco nessa unidade 4. Então, nós temos muitas coisas importantes e interessantes nesta unidade, e eu tenho certeza que o material está muito bem construído, muito didático, e tenho certeza que vai ser muito prazeroso para que vocês possam ler e estudar e tirar as dúvidas conosco, e nós estaremos à disposição de vocês, ok? Então, amanhã, quando vocês acessarem a sala, vocês vão compreender um pouco mais do funcionamento da unidade, ok? Então, por favor, Fernanda, você passe para o próximo slide. Ok. Então, olha só. Hoje, nós vamos falar aqui de 4 itens principais. Então, a gente vai falar
da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a deficiência intelectual, a literatura e o que os professores pensam sobre deficiência intelectual, o que isso tem a nos dizer, e deficiência intelectual, atendimento educacional especializado e laudo médico, e uma breve experiência em um município capixaba, ou seja, vamos trazer uma experiência em relação à educação inclusiva, em relação à deficiência intelectual e o trabalho colaborativo, ok? Então, Fernanda, você pode manter nesse slide que nós vamos dar continuidade nessa fala. Então, gente, esse momento, né, é um momento de formação muito rico e muito importante. Então, antes de nós colocarmos a mão na massa, vamos dizer assim, nós precisamos pensar um pouco mais nessa educação especial e nessa perspectiva de educação inclusiva, tendo em vista a deficiência intelectual. Então, eu e Josi, quando começamos a preparar, né, essa live de hoje, nós discutimos e pensamos o seguinte, nós vamos começar esse momento dizendo que no decorrer da história, a deficiência e as pessoas com deficiência, né, elas têm sido marcadas pela exclusão, ou seja, aqueles que não correspondem a um padrão físico, a um padrão intelectual, levando em consideração, né, em comparação com os demais indivíduos, né, eles estão fora do padrão, eles estão fora da média. E o fato de estar fora da média, fora desse padrão, muitas vezes tem impedido essas pessoas que elas possam compartilhar com os demais bens socioculturais que são construídos pela humanidade. E um desses bens, qual é? É a escola, não é? Então, se a gente lida de uma forma normalizada com essas pessoas, e a gente enxerga essas pessoas somente com o corpo orgânico, né? Ou seja, físico, e que ele é visto em desvantagem quando ele é comparado ao corpo, ao padrão normal, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o que é considerado normal é considerado ágil, é considerado produtivo. Então, essa dicotomia, né, entre um padrão de normalidade e anormalidade, ela vai dificultar o quê? A construção de vínculos sociais, afetivos, de vínculos empregatícios, porque se não forem dadas oportunidades, né, as pessoas com deficiência não chegam a ter um vínculo empregatício, não chegam a ter vínculos sociais efetivos, né? O que é considerado importante para a nossa vida em sociedade. Então, né, professores, a maneira como nós olhamos para a pessoa com deficiência, né, para o estudante com deficiência, ou vamos dizer aqui, né, para os estudantes público-alvo da educação especial, porque aí nós estamos inserindo também aí, nesse caso de estudantes públicos da educação especial, os alunos com altas habilidades, né? Então, dependendo da forma como nós olhamos para essas pessoas, se nós nos ancorarmos, né, em modelos que são pré-estabelecidos como padrões sociais, nós deixamos de conviver com essa diferença e passamos a viver no mundo só nosso, no mundo que é o mundo irreal, porque o mundo real ele é constituído da diversidade e da diferença, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a escola, ela faz parte dessa convivência. E a gente precisa pensar e refletir sobre o papel transformador da escola, na medida em que essa escola acolhe a diversidade e acolhe a diferença, que são conjugadas com outros direitos sociais, com políticas públicas, né? Como, por exemplo, o direito à educação, a educação inclusiva, que tem como objetivo de promover o processo de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos, né? Então, geralmente, quando nós pensamos em aprendizagem, nós automaticamente estabelecemos, né, uma relação com a escola, com os conteúdos decorrentes do currículo escolar, que são elementos característicos das instituições educacionais. Então, o processo de ensino-aprendizagem,
ele se torna imprescindível, né? Por quê? Porque a partir desse movimento que é realizado na escola, nós então podemos fazer trocas, né? Então nós podemos dizer que a escola ela é uma instância potencializadora do processo de inclusão escolar. Ela deve ser uma instância potencializadora do processo de ensino e aprendizagem, né? E é muito importante dizer que esse processo ele deve acontecer para crianças e estudantes, né? Não vamos dizer só crianças, com ou sem deficiência, né? E que nós, enquanto professores e outros atores que fazem parte da escola, nós precisamos. Então, dentro desse movimento de educação inclusiva, um professor inglês, já lá nos anos 2000, que é o professor Peter Mittler, perdão, ele vai nos dizer que a Declaração de Salamanca, né, a Conferência de Salamanca, ela foi um marco histórico na educação inclusiva. E então, eu e Josi retiramos para vocês uma dessas razões, porque a gente viu o seguinte, que ele ia nos dizer que crianças com dificuldade de aprendizagem e com deficiências, elas foram vistas dentro de um grupo mais amplo. Por quê? Nós precisamos pensar que os documentos internacionais, inclusive a Declaração de Salamanca, ela foi pensada para que crianças que estavam sendo marginalizadas, estudantes marginalizados, que eles pudessem ter acesso à educação. Então, as crianças com dificuldade de aprendizagem, com deficiências, elas foram vistas como parte desse grupo maior. E a partir daí, lá, né, no final da década de 90, nos anos 2000, né, mudanças que eram necessárias nos sistemas e nas redes de ensino para que as escolas se tornassem, então, escolas inclusivas, sistemas e redes inclusivos. Bom, então, a gente foi vendo o quê? Que houve mudanças, né? E aí a gente vai ter a LDB 939496, com um capítulo específico para a educação especial, e também possível de professores generalistas, né, que nós chamamos de professores capacitados, e professores especialistas. E dentro desse movimento também, em todo o país, as universidades foram modificando esses currículos. Então, nós tivemos aí alguns movimentos, alguns pareceres, que foram, então, apontando a necessidade de uma formação de professores que atendesse naquele momento, lá nos anos 2000, as necessidades dos alunos, né, que a gente chamava de cidades locais. Então, o que eu estava tentando né, dizer para vocês é que nesses anos 2000, então, nós tínhamos, né, diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, né, que iam prever que na organização curricular dos cursos de formação de professores, nós teríamos, então, que ter o atendimento à diversidade, contemplando, então, as especificidades dos alunos, na época chamado alunos com necessidades educacionais especiais, né? Então, nós tivemos todo um movimento no curso de pedagogia em 2006, nós tivemos também
a resolução, né, de 2009, que instituiu diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade educação especial, né, em que, no seu artigo 12, o professor ele deve ter formação inicial que habilite para a docência, né, na educação especial. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu disse, mas eu acho que na hora que eu disse eu não estava aqui, havia caído, nós temos aqui várias formações, né? Nós temos cursistas do Brasil inteiro. Então, nós temos aqui cursistas que tiveram formações, né? Ou mais adequadas, ou menos adequadas. Então, agora é o momento, né? Em formação continuada, é o momento de fazer algumas reflexões que muitas vezes não foi possível fazer na formação inicial. Então, por isso, a importância de discutirmos a educação inclusiva, a deficiência intelectual, nesse movimento de formação, né? Então, a gente tem aí, como eu estava dizendo para vocês, né, que a gente discuta esse desafio da formação continuada nessa perspectiva da inclusão escolar e que a gente considere as mudanças e atitudes nas práticas pedagógicas, né? E essa mudança de atitudes, ela deve vir, né, alicerçada na diversidade, na diferença constituída na escola, constituída nos contextos escolares, né? Porque nós precisamos pensar que a aprendizagem e o desenvolvimento, eles são pilares da função social da escola na perspectiva de uma escola cidadã, numa escola de todos os alunos, que acolha todos os ritmos de aprendizagem. Então, é muito importante que nós possamos trabalhar nessa formação continuada, colaborando com nossos pares, né? Então, nessa perspectiva, nós também pensamos em falar para vocês, eu e a Josiane, que há necessidade de criação de um coletivo de profissionais, que a gente possa pensar essa formação continuada, reconstruindo as práticas pedagógicas e fortalecendo vínculos, né, entre professores e todos os atores da escola, né? Então, a gente precisa, para além disso, trabalhar numa perspectiva de implementação das políticas públicas, numa perspectiva de coletividade, né? Para que nós possamos, então, dar uma continuidade a esse processo que muitas vezes tem sido prejudicado por muitos olhares, por poucas ações, então, que nós, de alguma maneira, muitas vezes não conseguimos dar conta dessas diferenças na escola, não conseguimos pensar, até pelo pouco tempo que nós temos, muitas vezes, de planejamento, até pela pouca formação que muitos municípios têm, até pela falta de agentes, né, de profissionais habilitados dentro das equipes de educação especial dos municípios, né? Então, é muito importante que nós possamos pontuar, startar, começar discussões sobre a conceituação da deficiência intelectual, porque, como vocês vão ver dentro do curso, a deficiência intelectual ela é uma construção abstrata, ela é uma construção social, né? Então, vai depender muito de como ela é definida e com qual perspectiva e com qual finalidade ela é elaborada, né? Então, se a gente for olhar a história da educação, né, especial brasileira, a deficiência intelectual ela está ancorada no modelo médico-pedagógico, que nós também vamos discutir dentro do curso, né? Então, se ela está ancorada no modelo médico-pedagógico, a gente vai, consequentemente, também ter práticas que vão por esse caminho, por essa perspectiva, né?
Então, é muito importante que nós, de alguma maneira, possamos repensar as nossas práticas pedagógicas para estudantes com deficiência intelectual em tempos de educação inclusiva. E aí, então, a gente passa para esse segundo tópico, né? Dizendo a literatura e o que os professores pensam sobre a deficiência intelectual. O que isso tem a nos dizer? Então, nós temos estudado bastante sobre o que os professores têm pensado, mas não numa perspectiva de olhar o professor de cima para baixo e dizer, esse professor, ele está errado, né? Esse professor não sabe, mas nós pensamos, né, em estudar o que esse professor pensa sobre a deficiência intelectual, o que esse professor pensa também, por exemplo, sobre educação especial e outras questões. Então, como eu estava dizendo para vocês, a deficiência intelectual, ela tem sido vista de muitas maneiras, né? Ok, Mônica, tranquilo. Então, a deficiência intelectual, ela é vista muitas vezes, ela é vista como doença, ela é vista como falta, muitas vezes ela está ancorada, né, dentro da perspectiva da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, né? Então, a gente muitas vezes encontra fala dos professores trazendo a deficiência intelectual enquanto um conjunto de problemas que afetam o intelecto da pessoa, que vai tornar a aprendizagem dessa pessoa mais ou menos lenta, né? Então, a gente também tem o estereótipo de que a pessoa ela não responde por si mesma, que ela tem uma incapacidade, enfim. Então, é muito importante dizer para vocês o quê? Que a maneira como nós olhamos para os estudantes com deficiência intelectual pode, de alguma maneira, direcionar as nossas práticas pedagógicas, ok? Eu não vou me estender muito por conta dessas caídas aí, então eu vou trabalhar rapidamente o último item para que a professora Josiane possa, então, trazer uma experiência para nós de um município capixaba, ok? Então, só para finalizar, então, o que isso quer nos dizer? O que a forma como nós olhamos a deficiência intelectual ela quer nos dizer? Então, mais uma vez, repetindo, né? Não é numa perspectiva de dizer se o professor sabe ou ele não sabe, mas entender o contexto para pensar por que nós pensamos dessa forma, por que nós concebemos a deficiência intelectual de uma maneira tão pejorativa, né? Então, a gente precisa ver a pessoa, as suas possibilidades, as condições que lhe são dadas e como que a escola acolhe os diferentes ritmos de aprendizagem. Então, isso nos fala da nossa formação inicial e da nossa formação continuada, certo? Então, em relação à deficiência intelectual, o atendimento educacional especializado e o laudo médico, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre esse laudo médico e a gente parte da premissa de que somente um laudo médico, um laudo clínico, ele não orienta e não orientará práticas pedagógicas na escolarização de alunos com deficiência e principalmente alunos com deficiência intelectual, né? Então, como já é do conhecimento de vocês, ou da maioria de vocês, né, a nota técnica do MEC de 2014, ela vai orientar o quê? Ela vai dizer o quê? Que o laudo médico, né, que o laudo clínico, ele não pode ser considerado imprescindível para a efetivação do atendimento educacional especializado, né? E que esse laudo ele não pode ser utilizado como comprovação de que o aluno ele faz parte de um público-alvo da educação especial. Então, nós entendemos que o laudo ele é um documento complementar
Então, dependendo, né, de como ele é emitido, dependendo como esse diagnóstico ele é realizado, ele vai nos fornecer apenas informações e detalhes que devem ser encarados, vamos dizer assim, como anexos do processo de ensino e aprendizagem, e não como algo que vá dizer o que o professor vai fazer. Então, a gente não pode ter a ilusão de que um laudo médico orienta as nossas práticas pedagógicas e vai nos dizer o que o professor vai fazer, qual a metodologia que o professor vai utilizar, né? Mas quando o aluno, ele tem, o estudante, ele tem alguma especificidade, é muito importante que a escola se articule, por exemplo, com profissionais de saúde, para garantir o quê? Para garantir uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor fluidez no processo de ensino-aprendizagem, né? A gente não pode desconsiderar que muitos estudantes com deficiência e com deficiência intelectual, muitas vezes vão precisar ou de um medicamento, ou vão precisar de um fonoaudiólogo, ou vão precisar de outras especialidades. Então, nós não estamos aqui julgando o laudo médico, mas nós estamos reiterando que ele não vai ensinar, só o fato de ter o laudo médico, não vai ensinar ao professor o que ele deve fazer e como ele vai fazer. Ou seja, ele não vai garantir a escola inclusiva, ele não vai garantir a aprendizagem dos estudantes, né? Então, é importante que a gente pense que o laudo médico não pode ser um caminho para o único caminho, vamos dizer assim, né, para atendimento educacional especializado, né? Que ele é um apoio, porque o atendimento educacional especializado, ele é um apoio. Então, ele não pode assumir o processo de escolarização dos estudantes. Então, para essa questão do laudo médico, né? Então, a gente ainda tem que pensar que esse diagnóstico, ele também, ele pode determinar as condições para o uso de serviços, né, da pessoa com deficiência intelectual, bem como para a proteção da pessoa, né? Então, a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão e muitas vezes, para que a pessoa tenha algum benefício, ela precisa provar por meio de um laudo médico que ela, né, tem deficiência e que, então, ela pode fazer jus a esse serviço. E aí, para ir finalizando, para passar a palavra para a professora Josiane, né, é importante a gente pensar num trabalho articulado entre o atendimento educacional especializado, né, e a sala de aula comum, o professor de sala de aula comum, né, entre esses dois profissionais. Então, a própria Política Nacional de Educação Especial de 2008 vai nos dizer que a educação especial ela deve se realizar de maneira articulada com o ensino comum, né, desenvolvendo o quê? Práticas colaborativas. A resolução número 4 de 2009 também vai nos dizer que o AE deve estar articulado com os demais professores do ensino regular, né? Então, a gente tem que pensar que a gente ainda precisa trabalhar bastante no entendimento de alguns aspectos, tanto em relação à educação inclusiva, à deficiência intelectual, né, o atendimento educacional especializado e o laudo médico. Então, nesse momento, Josi, eu vou passar a palavra para você, para que você possa trazer a experiência, para que os cursistas possam materializar um pouco mais as questões da inclusão escolar e a deficiência intelectual. Boa noite a todos e todas. Me chamo Josiane, né? Sou professora, mestre em educação, como já fui apresentada anteriormente. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco mais abaixo dos ombros. Estou usando um óculos na cor nude e ao fundo uma parede da cor bege.
Então, nós vamos dar continuidade à fala da professora Andressa, compartilhando com vocês a experiência do município de Santa Maria de Jetibá. É um município localizado na região centro-serrana do estado do Espírito Santo, a 80 quilômetros aproximadamente da capital, Vitória. Então, nós vamos discorrer sobre o campo educacional, de modo que vocês possam conhecer um pouco deste município, bem como também da experiência do trabalho colaborativo que é desenvolvido na rede de ensino deste município. A rede municipal de ensino ela é constituída por um total de 46 unidades de ensino, assim distribuídas: 5 creches, 5 centros de educação infantil, que são CEMEIs, 2 escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, 13 escolas unidocentes do ensino fundamental, EMUEFs, localizadas no campo, 15 escolas pluridocentes, ensino fundamental, as IMPEIFs, também localizadas no campo, 4 escolas da educação infantil do ensino fundamental, as EMEIFs, e 2 escolas de ensino fundamental completo, as EMEFs. Esse município tem um total de 3.467 estudantes, sendo estes 1.496 na educação infantil. Pode passar, por favor, Fernanda. E 1.398 estudantes no ensino fundamental nas séries iniciais e, pode passar, 573 estudantes matriculados no ensino fundamental nas séries finais, né, do ensino fundamental. E aí, deste montante, desses 3.467 estudantes, nós temos um total de 110 estudantes com alguma deficiência, distribuídos aí nas modalidades de ensino. Destes 110, nós temos 28 estudantes diagnosticados com a deficiência intelectual. Pode passar, por favor, Fernanda. Então, são desses quadros que emerge a necessidade e a possibilidade de desenvolver esse trabalho colaborativo nessas unidades de ensino com estes estudantes. Esse trabalho ele foi fomentado e é fomentado na formação continuada, que é promovida pela Secretaria de Educação por meio do Centro de Referência de Educação Inclusiva, o CREI, que é o setor responsável pela inclusão escolar dos estudantes matriculados na rede comum de ensino, né, público da educação especial. Então, é importante a gente destacar que esse trabalho ele tem se constituído principalmente pelas relações entre os servidores que compõem, né, a educação do município. Entre esses servidores que, para além da educação, que compõem também as unidades de ensino da Secretaria de Educação. Então, vocês estão vendo aí que nós estamos apresentando nesse slide algumas pessoas que são caracterizadas, né, como servidores, dentre eles diretores, supervisores escolares, merendeiras, motoristas, auxiliares de serviços gerais, professores, enfim, caracterizando exatamente a importância desse trabalho colaborativo, ou seja, a importância do envolvimento de todos os profissionais, de todos os servidores, os integrantes das escolas, né? E aí, o objetivo desse trabalho, que é desenvolvido no município de Santa Maria por estes servidores, é de criar esse espaço interativo coletivo nas escolas para que todos os saberes de todos sejam validados, e são validados, na verdade, né? Onde todos se reconhecem como produtores
atores de conhecimento válidos. E que esses conhecimentos, eles podem e são imprescindíveis, né, para o processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência matriculados na rede comum de ensino do município de Santa Maria de Jetibá. Então, partindo deste princípio de que todos dentro da escola, professores regentes, professores de áreas específicas, professores de educação especial, né, que nós denominamos aqui no município, e que alguns municípios chamam de professores de AEE, professores especialistas, enfim, auxiliares de educação especial, pois na nossa rede nós não temos os cuidadores, mas sim auxiliares de educação especial, que desempenham uma função não somente de atendimento às necessidades fisiológicas dos estudantes, mas também às necessidades pedagógicas desses estudantes, né? Os auxiliares de creche, motoristas, merendeiras, estagiários, supervisores, enfim, secretários escolares, todos estes servidores, todos estes profissionais, eles são agentes, né, da construção do conhecimento e da formação não só escolar, mas social desses estudantes com deficiência que estão matriculados na nossa rede de ensino. E se tratando do ambiente escolar, nós podemos dizer que essa interação entre os pares, ela é fundamental e também determinante para a aprendizagem e desenvolvimento dos nossos estudantes, né, com deficiência, principalmente deficiência intelectual. Para que o professor da sala de aula comum, ele possa desenvolver um trabalho com bons resultados, é imprescindível, então, o envolvimento de todos esses integrantes da escola, de todos que são parte dessa comunidade escolar. Mas nós também temos a compreensão de que o papel do professor de sala de aula, dentro de sala de aula, é, sim, fundamental e para quê? Ele é fundamental para a escolarização e a aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, sejam eles com deficiência ou sem deficiência. Quando a gente diz que é muito importante esse envolvimento e a participação de todos os demais profissionais que desempenham as mais diversas funções, nós não estamos, né, querendo dizer com isso que o professor não tem a sua responsabilidade nesse processo de escolarização, mas sim que ele vai desempenhar e vai desenvolver um bom trabalho com o envolvimento de todos esses atores que compõem as escolas do nosso município, desse município aqui de Santa Maria de Jetibá. E todos esses componentes das escolas, das unidades de ensino, eles podem e contribuem com a aprendizagem e desenvolvimento destes estudantes. Por quê? Porque nós temos o olhar e a perspectiva de que a inclusão escolar ela é um processo contínuo e permanente, que precisa ser compartilhado e participado por todos que compõem a escola, independentemente da função desempenhada por cada um desses atores. Essa questão que a gente coloca aqui agora, né, dessa experiência do município de Santa Maria de Jetibá, ela é constatada nas experiências vivenciadas no nosso município, visto que, além das significantes transformações que são viabilizadas, né, nas escolas por meio desse trabalho colaborativo coletivo, quando a gente presencia, né, o momento em que, a partir do conhecimento que é construído e produzido nesses espaços formativos, a merendeira, ela contribui quando ela pensa e entende
que a merenda precisa ser mais pastosa para aquele aluno que tem uma dificuldade na sua deglutição. E quando também a diretora, ela promove, ela tem o cuidado e tem esse olhar de promover realmente esses espaços formativos para que realmente a sua equipe, tanto pedagógica quanto administrativa, possa estar envolvida e se sentir responsável pelo processo de inclusão. Bem como também quando o secretário escolar, ele passa todas as informações recebidas pelas as famílias no ato das suas matrículas. Os motoristas podem e contribuem muito quando eles ali têm todo o cuidado em manter a segurança desse estudante, afivelando o cinto, ou promovendo a independência desse estudante ao adentrar dentro do transporte escolar e ao sair com autonomia e assim entrar dentro da escola. Então, vejam, todos, né, a partir do momento que se sentem responsáveis pela inclusão desse aluno e tem esse olhar de que o aluno, ele não é só única e exclusivamente de responsabilidade do professor de sala comum ou do professor especialista de educação especial, mas sim que ele também é responsável por esse aluno, que esse aluno ele é da escola, e uma vez que ele é da escola, ele é sim responsabilidade de todos. Então, esse trabalho, vocês podem perceber que está muito, vai estar para além mesmo da sala de aula. Né? O aluno ele perpassa em todos os espaços da escola. E se ele perpassa e convive em todos os espaços da escola, todos, consequentemente, precisam estar preparados e serem responsabilizados para que esse aluno realmente tenha acesso e permaneça na escola. Né? Então, por isso, é muito importante essa troca de experiência entre esses profissionais. Outro ponto de suma importância, que é muito visado e pensado no município de Santa Maria de Jetibá, é a troca que precisa acontecer entre o professor de sala comum e o professor especialista em educação especial. No momento em que, nos planejamentos, eles sentam e discutem, então, estratégias, né, para que esse aluno possa ter garantido o acesso a todos os conteúdos que estão propostos, né, na proposta curricular, para eles de igual forma aos demais alunos. Ou seja, como isso acontece? Se o professor da sala comum ele está ofertando para todos os seus estudantes da sua sala de aula o conteúdo de fotossíntese, por exemplo, ele também vai pensar juntamente com o professor especialista em estratégias, em formas diferenciadas, para que esse conteúdo chegue para o estudante com deficiência intelectual, enfim, todas as deficiências que estão ali em suas salas de aula. Então, eles pensam muito de forma bem articulada e coletiva nessas estratégias. Aí a questão do sucesso do trabalho que é desenvolvido na rede municipal de Santa Maria de Jetibá. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem experiência de estudantes que hoje, né, tendo todo esse trabalho, né, pensado e praticado por esses profissionais, eles já estão aí alcançando o ensino médio. Nós temos alguns estudantes que têm deficiência intelectual e que foram alfabetizados, sim, e que hoje estão aí cursando o curso técnico do Instituto Federal do campus Centro Serrano aqui, do nosso município.
Já temos um estudante que já concluiu esse curso, e isso, né, é prova desse trabalho que é desenvolvido, desse trabalho de suma importância, que é o trabalho colaborativo coletivo entre todos da escola. Percebam que eu estou frisando muito essa questão desse trabalho e falando muito desse trabalho colaborativo. Por quê? Porque realmente isso tudo está constatado em todas essas experiências que eu acabo de relatar para vocês, né? Todo esse trabalho, todo esse envolvimento de todos esses profissionais, de todos esses servidores das escolas do município de Santa Maria, ele tem alcançado sucesso a partir do momento que estes estudantes realmente estão alavancando, né, a sua vida acadêmica. E é esse o objetivo. Os profissionais do município de Santa Maria de Jetibá têm essa preocupação, para que esses estudantes não estejam realmente só matriculados de corpo presente nas nossas unidades de ensino, mas que eles realmente se apropriem do conhecimento que estão sendo ofertados nas salas de aula comum, de igual forma com os seus colegas de classe. Então, muito me honra, e também a Andressa, que acompanha esse trabalho há alguns anos, do município de Santa Maria, poder estar aqui compartilhando com vocês e falar para vocês da importância que é nós, profissionais, professores, de estarmos constantemente nos formando, estudando, buscando conhecimento e, melhor, nos apropriando também desses conhecimentos e revertindo esses conhecimentos nos nossos espaços escolares, bem como para os nossos estudantes com deficiência, e aqui em nosso curso, que nós estamos estudando agora, neste módulo, os nossos estudantes com deficiência intelectual. Então, vocês podem ter certeza de que todo o trabalho colaborativo, ele é de suma importância para o bom desenvolvimento e também da aprendizagem dos nossos estudantes. Esse é o caminho. Nós podemos dizer isso, né, Andressa, que este é o caminho. Nós precisamos nos formar e realmente ter a nossa visão de que a inclusão, ela acontece quando todos nós buscamos o mesmo objetivo, que é de garantir o acesso e a permanência dos nossos estudantes nas nossas salas de aulas comuns. Para isso é importante, então, acontecer realmente de vias e fato essa troca de experiência, essa construção coletiva dos diversos saberes existentes nos nossos espaços escolares. Novo, ele nos diz que os nossos conhecimentos são plurais. E essa pluralidade, ela não está só em nós, professores, né, mas sim todos os nossos pares que estão conosco no dia a dia, no nosso contexto escolar. Eu não vou me estender mais, devido ao andar da hora, certo? Poderia aqui, sim, falar muito mais do trabalho que é desenvolvido no município de Santa Maria de Jetibá, mas nós temos aí um horário a cumprir. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco nessa noite e desejo também um excelente módulo e passo a palavra, bons estudos, consequentemente, né, à professora Andressa para que ela faça o fechamento, então, das nossas falas. Mônica vai entrar para finalizar. Então, aproveitando, né, enquanto a Mônica não entra, agradeço a todos e todas pela atenção. É uma pena que a gente não tem tanto tempo, mas vamos nos comunicar via plataforma, né? Vamos nos comunicar nas atividades do curso, com as leituras, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Obrigada, professoras. Falas muito enriquecedoras, especialmente a experiência vivida, né, pela professora Josi no município.
Uma experiência que nos mostra que quando o envolvimento de todos na escola, assumindo os alunos com necessidades especiais como parte integrante, né, do corpo docente, e num trabalho colaborativo, nós realmente possibilitamos a permanência, o aprendizado e o desenvolvimento desses alunos. Parabéns, professora. Obrigada. Então, agora, como a Josi mesmo anunciou, nosso tempo está encerrado, né? Nossa live ela é de 1 hora. Então, as perguntas que estão postadas, nós iremos levar para as professoras e depois enviaremos no AVA as respostas para vocês. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, a participação da professora Josiane, da Andressa, a atenção da Fernanda, as intérpretes, né, Érica e Ellen, pela colaboração, e as pessoas que estão nos bastidores, nosso colega Guilherme, sempre aí pronto para nos ajudar. Tá? Um bom módulo para vocês e até a próxima live. Um abraço a todos. Tchau, boa noite.